Semana de inscrição do ProUni, temos muito o que falar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E começou hoje e vai até o dia 4 de julho as inscrições da segunda edição do ProUni de 2025. E se você quer passar em medicina para estudar de graça ou com bolsa de 50%, em universidades altamente conceituadas pelo MEC, você precisa entender como o ProUni funciona. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o ProUni é muito diferente do SISU. E se você não ficar atento a alguns detalhes do ProUni, você pode perder sua vaga por uma besteira. Ou seja, uma vaga que vale mais ou menos R$1 milhão. Bem, por isso, fica aqui nessa live até o fim e aproveita para convida aquele teu amigo que também sonha com medicina e vai se beneficiar muito das informações que eu vou trazer aqui para vocês. Porque hoje você vai aprender tudo, absolutamente tudo sobre ProUni de forma simples e direta. E ainda vai descobrir como aumentar as suas chances de estudar medicina de graça usando sua nota do Enem. Vamos nessa? Mas, afinal de contas, o que é o ProUni? O ProUni é o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares por todo o Brasil. Aí você pode dizer assim, professora, mas eu só quero fazer medicina se for em universidade pública. Gente, estudar medicina de graça em universidades que são conceito 4, conceito 5, da mesma forma que as universidades públicas, é muito massa. Não tenha esse tipo de pensamento de que você só será um bom médico se você conseguir uma vaga na universidade pública. Tira isso da tua cabeça. Isso não é real, tá? E eu tô te dizendo porque eu já provei muito mais de 3.500 médicos. E eu tenho muitos alunos médicos que, inclusive, estudaram pelo ProUni como bolsistas do ProUni. Depois fizeram excelentes residências e estão aí brilhando no mercado de trabalho. Só para vocês terem uma noção da oportunidade que você tem de estudar medicina de graça. Nesta edição do ProUni, há um total de vagas sendo oferecidas em 139 campos de universidades e de faculdades, distribuídos no Brasil inteiro, todas as regiões. Existem bolsas, em universidades cuja mensalidade, pasme, ultrapassa R$15 mil. Por exemplo, a Universidade Estácio de Sá, UNESA, lá no Rio de Janeiro, está ofertando 14 bolsas integrais. E sabe qual é a mensalidade lá? R$16.253. Ou seja, significa todo mês você vai ganhar R$16.253. E você vai estar ganhando isso, né? Porque você mereceu. Porque você conquistou uma vaga para estudar nessa universidade pelo ProUni. Também tem, por exemplo, indo aqui no Nordeste, o Centro Universitário Cristos, a chamada Unicristos. Está ofertando também 15 bolsas integrais lá em Fortaleza. E a mensalidade lá, R$15.655,36. Por isso que eu estou colocando. Você está ganhando muitas vezes bolsas que ultrapassam R$15 mil mês, tá? Bem, no próprio site do MEC, você consegue conferir quais universidades de medicina estão participando, quantas bolsas cada universidade está ofertando e se essas bolsas são de 50% ou de 100%, tá? Basta, Miriam, eu não sei qual é o site. Coloca no Google, acesso único /ProUni, ou coloca só ProUni. Você vai chegar lá no site do acesso único, que é aquele que o governo usa para todos os programas, ProUni, SISU, FIES, tá? Gente, em todas as edições do ProUni são disponibilizadas mais bolsas de 100% do que de 50%.
essa é uma tendência, tá? Dos processos do ProUni historicamente. E como o ProUni são 2 edições do ano, na primeira, geralmente, são ofertadas muito mais vagas do que na segunda. Você pode estar vendo essa live agora ao vivo ou ver lá no nosso canal do YouTube. Aproveita, segue a gente lá, né? Sinapse Mentoria lá no YouTube, tem vídeos muito legais. Na quarta-feira essa live já está disponível lá no YouTube. Então, se liga no que eu vou te dizer. Todo ano, você pode dizer, não, eu não estou com média para competir. Você nem adivinha. Eu fiz um vídeo que vai ser postado essa semana, tá? Minha equipe tá só legendando essas coisas. E eu estudei os pontos de corte. Gente, tem gente aprovada em medicina com menos de 700. Acredite se quiser. Tem muita gente aprovada com nota que não é, tipo, na ampla concorrência, 717. Top. No histórico dos anos anteriores, tá? Das edições anteriores. Bem, mas você pode dizer, não, eu não tô com muita nota agora. Mas tu vai pro Enem 2025, cara. E tu pode vislumbrar essa sua oportunidade gigante de ProUni, que oferece 2 edições por ano. Só para você ter uma ideia da quantidade de vagas, na edição 2025.1, foram oferecidas 2.784 bolsas, sendo 2.340 bolsas de 100% e 444 de 50%. Agora, nessa edição, são 1.140 bolsas em medicina. Dessas, 969 integrais e 171 bolsas parciais. É muita bolsa. Passa de 3.000 bolsas integrais ano, gente. É muita bolsa. Você nem imagina. É 3.000 jovens que vão ter bolsa integral para estudar medicina em excelentes universidades. Ou seja, nesta segunda edição, sempre na segunda edição isso acontece, a gente tem uma grande redução de vagas. E neste caso, quando eu comparar do primeiro semestre, são 59% menos vagas do que o que oferece no ProUni da primeira edição. E foque nisso. Você pode não ter nota hoje, mas você pode ter nota da nota do Enem 2025. E com tudo que você vai aprender aqui, você vai conquistar a tua vaga no ProUni, na edição do ano que vem, tá? Isso é totalmente possível. Só para você entender que eu tô dizendo que é muita bolsa, no SISU, tá? Nesse ano, foram 5.574 vagas de medicina. Só que desses 5.574, metade é para a escola pública, metade para a escola privada. Então eu tenho aí um pouco mais de 2.300 vagas para cada grupo. 2.800 vagas, perdão, para cada grupo. No ProUni foram, esse ano, 3.309 bolsas integrais e 615 parciais. É o que eu falo. Tem muito aluno que acha que só dá para estudar medicina se passar pelo SISU, mas não. Existem dezenas de outras possibilidades. O ProUni é só uma delas. É uma excelente oportunidade que eu estou hoje falando, explicando para vocês. Por isso, se você ainda não via o ProUni como a possibilidade de estudar medicina, eu te indico fortemente a olhar o edital, ver essa live, que está toda gravada na íntegra, na quarta-feira já vai estar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, ver quais universidades participam e em quais regiões te interessam, é no site do Acesso Único /ProUni. Você pode filtrar as universidades e, deixa eu ver se é uma boa universidade. É muito simples, você digita EMEC, tá? E abre um site do MEC e lá você pode ver o conceito do curso de medicina nessa universidade. Tem o conceito de todos os cursos, mas tem também o de medicina. Gente, tá cuidado. Deixa eu fazer aqui uma coisa. E meu cachorro tinha ficado aqui.
Bora simbora. E aí eu quero te dizer que, feito esse passo a passo, tá? Faz uma pesquisa online para entender melhor quais dessas universidades fazem mais sentido para você. Estão em regiões que você imagina morar. Entendeu? E eu, só para poder colocar uma clareza na nossa conversa, eu vou fazer aqui uma comparação entre o ProUni, o SISU e o FIES. E é importante, tá? Você precisa saber, ao comparar esses 3 programas que você acessa com a nota do Enem. O ProUni, como eu te falei, oferece bolsas, tá? Para você estudar medicina em universidades particulares. Bolsas integrais, a grande maioria, e algumas bolsas de 50%. SISU é o Sistema de Seleção Unificada, tá? É um processo seletivo destinado a selecionar as vagas nas universidades públicas, nas federais e algumas estaduais. E o FIES é um programa de financiamento, ou seja, você tem que saber que o FIES não é bolsa. O FIES, quando você faz, você, quando se forma, tem 14 anos para pagar a dívida. Lembrando que, como eu disse, né, no ProUni você pode tentar bolsas de 50% ou bolsas de 100%. A bolsa de 50%, ela é válida sim, afinal de contas. É muito melhor você dever só 50% do curso, porque você pode fazer FIES dos outros 50%, do que dever os 100%, né? Sim. E quais são as regras para poder você ter direito a concorrer a essas bolsas do ProUni? Bem, as bolsas de 100% são destinadas a estudantes com renda per capita, renda por pessoa, tá? De até 1,5 salário mínimo. E a bolsa de 50% para aqueles que têm acima de 1,5 salários mínimos e até 3 salários mínimos de renda per capita. Renda por pessoa. Só para você ter uma ideia, tá? Se o estudante, a família tem uma renda de 2,5 salários mínimos por pessoa, ele está fora da bolsa de 100%. Mas ele pode tentar a bolsa de 50% e financiar os outros 50% pelo FIES, tá? Agora, para conseguir essa bolsa de 100%, o que é que o governo julga? Vou falar sobre isso, sobre a ordem de preferência. Isso mudou tudo no jogo do ProUni, com essa história da ordem de preferência, que deve-se a uma lei que foi publicada no ano de 2022. Agora, bora lá. Como eu estava falando de renda, muitas vezes você tem dúvida, e se quiser perguntar alguma coisa aqui, aproveita, tá? Aqui no Instagram, que eu tô ao vivo, lá quando posta no YouTube, não. Mas aqui eu tô ao vivo, você pode tirar qualquer dúvida comigo. Veja bem. O que é levado... Deixa eu pegar aqui uma água, ficou mais distante. O que é levado em consideração, tá? Na contabilidade dessa renda familiar. Primeiro, tudo que a família tem como renda, exceto Bolsa Família, que não é renda, tá? É um programa social. Tudo é computado. E a renda bruta. Então, a família tem, o pai tem salário, a mãe tem salário. E recebem um aluguel de alguma coisa. Esse aluguel é renda? É renda, tá? Aí vamos lá. Pega esse valor total, soma e divide pelas pessoas daquele grupo familiar. Digamos que é pai, mãe, 2 filhos e a avó, que mora na mesma casa. A aposentadoria da avó entra para somar também, tá? Caso a avó seja aposentada. Professora, mas eu não quero botar a renda da minha avó e não quero colocar a minha avó no grupo familiar. Tudo certo. Não é obrigatório colocar avós. Só estou colocando o que pode ser colocado, né? Então, vamos lá. Pai, mãe, 3 filhos. Então, digamos que a família ganhe 10 mil reais.
Dividido pai, mãe, 3 filhos, 5 pessoas, dá R$2.000 de renda per capita. O teto do ProUni é 1,5 salários mínimos. Então, R$2.000 é abaixo de 1,5 salários mínimos. Tudo certo. Você vai poder, nessa situação, se inscrever para concorrer à Bolsa Integral. Mesmo que você more longe de seus pais, mas se são seus pais que te sustentam, então você vai compor o grupo familiar com seus pais, tá? E não tente de forma nenhuma mudar o valor de sua renda. Botar uma renda menor para poder conseguir a bolsa. Gente, isso é grave, isso é fraude. Hoje o governo fiscaliza tudo, porque hoje tem IA para arranjar e cruzar dados, tá certo? E se a fraude for descoberta? Imagine que você está estudando na Unisa, na Universidade de Estado, sei lá, no Rio de Janeiro, que a mensalidade ultrapassa R$16.000. Se for descoberta a fraude, você vai pagar tudo, devolver tudo aos cofres públicos e é expulso sumariamente. Então, a vaga que tiver que ser sua será. Não falseie. Inclusive, quando você vai jogando a renda do pai, da mãe, as rendas da família, o próprio sistema, ele já calcula essa renda per capita e ele já abre para você ou bolsa integral ou bolsa parcial, tá? O próprio sistema de inscrição do ProUni já vai fazendo isso. Agora, no ProUni, existem 3 modalidades de concorrência, que é diferente do SISU, tá certo? Bem diferente do SISU. A ampla concorrência, as cotas PPI e as cotas PCD. Vou explicar melhor. Primeiro, ampla concorrência no ProUni é diferente de ampla concorrência no SISU. No ProUni, essa modalidade é destinada a estudante de escola para medicina de fato. Só quem é de escola pública passa, tá? Então, é estudante de escola pública e que não é autodeclarado nem PPI e nem como pessoa com deficiência, PCD. Porque já no SISU, as cotas são para estudantes de escola pública, dividida em todas as subcotas. Então, aqui a ampla concorrência no ProUni é, de fato, para o aluno de escola pública, que tem que ter o teto de renda de até 1,5 salários mínimos para a Bolsa Integral, diferente do SISU, que o teto do SISU é 1 salário mínimo, no ProUni é 1 salário mínimo e meio, tá? Então, isso aumenta as chances das pessoas concorrerem. As cotas PPI é o estudante de escola pública e que se autodeclare e seja, de fato, preto, pardo ou indígena. O indígena, você comprova por documentos, tá? O RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, são documentos feitos junto à FUNAI, é bem complexo. Agora, o preto, ninguém, não, é preto, fulano é preto, tá tudo certo. Agora, o pardo é um nó. E a comissão do ProUni, da instituição de ensino superior, que você está concorrendo, que é chamada no edital de IES, tá? Essa comissão vai julgar se você é pardo ou não é. E ela vai julgar, não é como é seu avô, sua avó, porque no seu documento está escrito que fulano é pardo ou não. É seu fenótipo. Fica atento que a gente vai postar, nós temos um vídeo, e eu organizei ele para o ProUni. Se você é pardo ou não é. Porque você tem que ter cor da pele e mais outras características. Nariz largo, não é o meu caso. Boca de lábios grossos, não é o meu caso, tá? Os lábios também mais escuros. Aqui o meu, obviamente, tá com batom. Sobrancelha proeminente. Face mais prognata. Então, tem uma série de características que determinam se alguém é pardo ou não é pardo. Se liga que a gente vai soltar essa semana detalhes sobre ser ou não pardo, tá? E vamos lá. E as cotas PCD são estudantes de escola pública com deficiência, conforme é estabelecido na legislação do nosso país, tá certo? Lembrando que quem é PCD, no ato da inscrição, tem que apresentar um laudo médico datado, assinado, carimbado, com CID, com CRM, com tudo do médico, tá?
Então não é só assim, eu acho que eu sou autista, por exemplo. Aqui não tem achismo, tem que provar tudo. E aí, bora lá. Uma grande dúvida que muita gente pergunta, mas professora, aluno que fez o ensino médio em escola privada, pode participar? Pode. Mas euzinha, não vi ninguém de 2022 para cá. Antes tinha, tá? O bolsista de escola privada passava e conseguia para um. Mas de 2022 para cá, euzinha, eu não vi ninguém. Nem o bolsista 100%, escola privada, conquistar uma bolsa pelo ProUni. Sabe por quê? Porque a Lei 14.350/2022, ela estabeleceu uma prioridade de concorrência. Isso é para todos os cursos. Nos outros cursos, tipo direito, tem um montão de vaga. Dá para alguém de escola privada concorrer a uma bolsa de ProUni e ganhar? Dá sim. Mas em medicina não rola. Primeiro, as vagas são menos do que esses outros cursos e elas são preenchidas exclusivamente por alunos que fizeram ensino médio na escola pública. Agora, se você fez o ensino médio em escola particular e assim mesmo quer tentar se inscrever em medicina pelo ProUni, não vou ser eu que vai te impedir, não. Vai lá e faz. Agora, eu só te peço um favor. Se você conseguir ser aprovado, me conta. Porque eu vou comemorar muito contigo. Eu torço pela aprovação de cada um de vocês aqui. De verdade. Agora, na prática, quem pode se inscrever no ProUni? Primeiro, quem participou ou do Enem nessa edição agora. As duas últimas edições do Enem. Sempre. As duas últimas edições do Enem permite a pessoa usar a nota para concorrer a bolsas pelo ProUni, tá? E a média tem que ser superior a 450. Mas em medicina, né, isso é sempre uma média bem maior. Agora, diferente do SISU, que utiliza a pontuação somente do último Enem, observe que o ProUni pode ser a pontuação dos 2 últimos Enems. Aí você vai dizer, Meire, e o sistema vai saber? Vai. Quando você coloca seus dados, o sistema vai lá no banco de notas. Por exemplo, digamos que no Enem de 2023, você teve uma média de 740. E no Enem de 2024, você teve uma média de 700. Sei lá, aconteceu um rolo na sua vida e você foi pior de um ano para o outro. E aí? Quando você digitar seus dados, o sistema vai pegar a tua maior nota. Então, você vai concorrer com a nota, nesse caso, do Enem 2023, que é a nota 740. E tem um monte de universidade que deu para passar com essa nota. Basta saber exatamente qual é, tá? E utilizar de algumas estratégias que você consegue. Tá? Veja bem, outro ponto bem diferente entre o ProUni e o SISU é que no SISU, algumas universidades utilizam pesos, tá? Já no ProUni não, o ProUni não tem peso. É a média aritmética simples, é somar as 5 notas do Enem e dividir por 5. E tipo, você não precisa se preocupar, como eu já disse, de colocar sua nota mais alta não. O sistema já puxa automaticamente. Agora, se você só fez uma das 2 últimas edições, é ela que o sistema vai usar. Tudo bem? Para participar, atenção, você também não pode ter zerado redação, nem ter feito o Enem na condição de treineiro. Você não pode ter feito o Enem como treineiro e utilizar isso para concorrer. E você, outro ponto bem importante, tá? É que para participar você não pode ser formado no ensino superior, ou seja, você não pode ter nenhuma outra graduação, independente se foi na universidade pública ou privada. O ProUni é exclusivo para quem vai fazer a primeira graduação. E algumas perguntas já me apareceram e eu separei essas perguntas para trazer para vocês aqui na forma dessa conversa que a gente está tendo. Tipo, professora, eu passei no SISU e eu tô cursando tipo enfermagem
na UFPE, longe de minha casa. Eu já faço outro curso, tá? Ou também uma outra situação. Você já faz outro curso com bolsa do ProUni. Você faz odonto com bolsa do ProUni. Mas seu sonho é estudar medicina e perto de casa. Você pode se inscrever no ProUni? Sim, pode mesmo. Mesmo que você esteja cursando SISU em outra universidade, ou fazendo outro curso, utilizando bolsa ProUni. No entanto, preste atenção. Você pode se inscrever. Agora, se você for aprovado e quiser se matricular, você vai ter que cancelar sua matrícula anterior. Porque há uma lei no nosso país que você não pode estar ocupando ou 2 bolsas ou 2 vagas concomitantes em instituições públicas. Tá certo? O ProUni não permite que uma pessoa acumule 2 bolsas e não permite de forma nenhuma ter uma bolsa no ProUni e ocupar uma vaga numa universidade pública gratuita que você conseguiu pelo SISU. Aí você tem que sair disso que você está fazendo para poder ir para o ProUni. Aí vamos aqui de forma bem prática, tá? Como faz a inscrição do ProUni? É só clicar acessounico.mec.gov.br/ProUni. Ai, Miriam, nunca... bota lá no Google, ProUni, inscrição ProUni. Vai aparecer. Agora, fique muito atento aos prazos. E aqui no Instagram, eu coloquei, tá, no meu feed, datas bem importantes de tudo do ProUni, tá certo? Porque, como eu disse, segue uma lógica diferente do SISU. Então, salva logo essas datas para você. E, como é feita essa classificação do ProUni? Primeiro, ela é feita de acordo com a sua nota obtida no Enem. E o sistema vai usar a tua melhor nota. Agora, além da nota, tem a questão da prioridade, por causa da lei de 2022. Quem é prioridade? Independente da nota. Imagine, eu tenho 3 alunos. 2 fizeram, vou até botar os 3 casos. Um é de escola pública, nota 740. Um é de escola privada, nota 760. E outro é de escola privada bolsista, nota 750. Quem é que ocupa a vaga? O aluno da escola pública. Mesmo com 740, sim. Porque está na lei dizendo que a prioridade de classificação é o estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública. Se nos outros cursos sobra vaga para o resto, tá? Que vem de privada. Mas em medicina, não. E se você for o Felizardo, você vai me dizer, tá? Mas em medicina, não. Tem até muita gente de pública que queria e não consegue. Porque tem que estudar com estratégia para ter boa nota para concorrer. Então, a primeira prioridade, a medicina já ocupa, já lota dentro da primeira prioridade, que é total o ensino médio 100% na rede pública. A segunda regra de classificação é o aluno que fez parcialmente o ensino médio em escola da rede pública e parcialmente na rede privada, na condição de bolsista integral. Ele é o segundo lugar e ele não leva mais. Antigamente levava, quando não tinha essa ordem de prioridade. O terceiro lugar é quem fez o ensino médio parcialmente na pública, parcialmente na privada, com bolsa parcial. A outra regra de classificação é o estudante que tenha cursado integralmente o ensino médio numa escola privada, na condição de bolsista. E, por fim, o estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente numa instituição privada, ou como bolsista parcial, ou sem nenhuma bolsa. Ou seja, esse não chega. Ele está lá no fim da linha, tá? E você pode ir acompanhando a classificação, as parciais no site, tá? No site do programa. Diferentemente do SISU,
você não vê a nota de corte, e sim sua classificação. Isso se deve a esses critérios de prioridade, porque temporariamente, tá, no ProUni você se inscreve em duas opções, primeira opção e segunda opção. Então você ocupa momentaneamente 2 vagas ao mesmo tempo. Só quando vai sair esse momento, quando vai sair o resultado final, é que você, que devia estar numa posição não dentro das vagas, você de repente pode ser classificado dentro das vagas. Por exemplo, eu tenho uma aluna que agora, no início do ano, ela era a 11ª de 5 vagas, tecnicamente fora. Quero te dizer que ela passou na primeira chamada regular, certo? Porque é muito comum, gente, alunos que tiraram notas melhores terminam não passando porque eles não souberam fazer a melhor escolha. Eles não tinham quem direcionasse para a melhor escolha. E aí termina perdendo a vaga. Só para você ter uma ideia. Veja. Em 2023.1, teve aluno que passou. Observa a nota. Na bolsa de 50%. Na ampla, com média 475,62. No Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão, no Paraná. Vou repetir. Teve um aluno que passou como bolsa 50%, com média 475,62. Porque um bocado de gente desiste de concorrer, ou não sabe concorrer, não tem os documentos, termina se ferrando. Lembrando, tá, que para cada modalidade de cota também são aplicados esses critérios de prioridade. Ou seja, a cota PPI é também para quem estudou em escola pública, a cota PCD e por aí vai. E aí, tipo, professora, eu posso concorrer em quais vagas? Em 2. Você escolhe primeira opção e segunda opção. E aí, presta atenção. Diferentemente do SISU, no ProUni vão existir 2 chamadas regulares. Porque no SISU é só uma chamada regular. O ProUni não, são 2 chamadas regulares. Quer dizer, você participa nas suas 2 opções de curso, nas 2 chamadas regulares. Se passar na primeira opção, você tem que ficar com ela. É a tua primeira opção, pô. E não pode escolher a segunda opção. Por isso, já é bom deixar como primeira opção aquela que você de fato quer. Na segunda chamada regular, você participa apenas se você não foi aprovado em nenhuma das opções. Tá certo? Ou, atenção, olha que coisa massa. Isso não acontece no SISU, mas acontece no ProUni. Digamos que no ProUni, sua primeira opção era a Unidom, que fica lá em Salvador. Isso, sua primeira opção. E sua segunda opção é as Arnes, também fica lá em Salvador. Unidom, primeira opção, Arnes, segunda opção. Aí teve a primeira chamada regular. Você passou nas Arnes, que era a sua segunda opção. Quando for para a segunda chamada regular, você pode ser remanejado e vir para a Unidom, mesmo que você já tenha apresentado os documentos e esteja lá nas Arnes. Aí você vai apresentar os documentos, né, já está tudo organizado mesmo, para a comissão da Unidom. O que é que eu quero te dizer? É que no SISU não. Se você passa na segunda opção, ou você se matricula ou você sai. Você não tem direito à lista de espera, não tem direito a nada. É vai ou racha, tá? Já no ProUni, não. No ProUni, tem lá a primeira chamada regular. Se você passar na sua segunda opção, é lógico que você vai já preencher essa vaga. Mas você continua participando da segunda chamada regular. Você ainda tem chance de ir para a sua primeira opção. Tá certo? Isso é jóia. Bem, o candidato, ele vai consultar sempre o resultado na página do ProUni, tá? Aí vamos lá. Primeira chamada regular, segunda chamada regular.
Tem lista de espera? Tem sim. E será que ela é igual a do SISU? Fica comigo aqui que eu vou te explicar. Veja bem. Primeiro, da lista de espera só vai participar quem não foi aprovado nas 2 chamadas regulares. E você tem que manifestar, assim como no SISU, interesse de participar da lista de espera. E, não é igual ao SISU num aspecto. Porque no SISU, você não pode escolher em qual lista de espera você vai participar. No SISU, você vai participar da sua primeira opção. No ProUni, não. Se não tem muitas vagas lá na sua primeira opção, você pode participar da lista de espera de sua segunda opção. Lá no SISU, a lista de espera, você vai optar pela lista de espera, sim, mas obrigatoriamente da primeira opção. No ProUni, não. Você vai optar pela lista de espera, tem o prazo de optar pela lista de espera. Se liga na nossa publicação com todas essas datas que estão, tá? Aqui no feed do nosso Instagram. Mas você vai poder optar em escolher ficar na lista de espera ou da primeira opção ou da segunda opção. E atenção, passada a primeira e a segunda chamada regular, e você participando da lista de espera da Universidade X, sei lá, da Uninassal em Recife. As chamadas são feitas agora da lista de espera pela própria universidade. E cada universidade tem seu calendário, então você tem que observar, tá? Atenção, atenção, para continuar participando da lista de espera, você precisa enviar os documentos para a universidade dentro do prazo. Porque ela diz, eu quero receber a documentação para você estar na lista de espera. E, gente, a lista de espera roda muito, mas roda. Sabe? Roda tanto. Como eu disse, o cara em Campo Mourão, gente, passou com nota em medicina menos de 500. Do tanto que roda, tá? Eu tenho alunos que já ficaram, em 150 de 40 vagas. E foram remanejados. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro, porque um monte de gente que se inscreve no ProUni não tem os documentos. E aí vai ser excluído. E o segundo, eu tenho raiva desse segundo motivo. Mas é raiva mesmo. Se eu pudesse, eu dava uma porrada. De verdade. São os colecionadores de aprovação em medicina. Sabe o que é que eu digo? O cara já passou onde queria. Lá no SISU. Ele é de um cursinho de capital. Isso é muito cursinho de capital. Tá? Eles pagam pro cara. Ele já passou no SISU. Ele já tá cursando medicina lá da federal que ele quer, ou da estadual que ele quer. Aí abre para um. Ele joga a nota dele. E ele vai ser selecionado. Porque ele tem nota alta. Ele é de escola pública. Tá? Só que ele nem dá as caras, ele não vai se matricular. Porque ele já tá lá na vaga dele, onde ele quer, estudando pelo SISU. Esse cara só tá atrapalhando a vida dos outros. Entendeu minha raiva? Entendeu minha indignação? Porque todo candidato de medicina sabe que passar em medicina é suado. Eu que estou há mais de 3 décadas aprovando muita gente em medicina, o ProUni tem 20 anos. Tem 20 anos que eu estou dando consultoria para o ProUni e ajudando gente a entrar. Aí vem um filho de uma égua. Coitada, a mãe não tem nada a ver, né? Muito menos a égua. Vem um aluno que não está entendendo a dor do outro. Então é uma pessoa sem empatia. Verdade. Ele já estava matriculado onde ele queria, onde ele sonhava. E aí, ele vai participar do ProUni e tirar a vaga de alguém. Momentaneamente, porque quando você se vê eliminado, você pode ir para outro canto. E sua chance era naquele lugar. Mas essas notas fantasmas de gente que não vai cursar o ProUni apenas está colecionando a aprovação. Então, eu fico arretada. De verdade. Se eu pudesse, eu dava uma surra no menino desse. O professor não pode estar batendo ninguém, nunca fiz isso na minha vida. Mas, se eu fosse a mãe de um menino desse, apanhava, de verdade. Porque não tem empatia com a dor do outro que está lutando para passar em medicina.
tá mexendo com a dor do outro, com o sonho do outro. Se eu pudesse fazer uma campanha nacional, quem não vai cursar o ProUni, não se inscreve no ProUni, não pode estar ocupando vaga. Isso gera dor em outros. E tudo que gera dor no outro, você não deve fazer. Até porque você quer ser médico, quer ser alguém que vai salvar a vida, tá? Agora, gente, é muito, muito importante. Os remanejamentos acontecem por causa desses candidatos. Não que se você passou no SISU, você não tem direito a ProUni. Tem sim. Agora, você não pode estar cursando o SISU, tá? Feliz da vida, lá naquele lugar, e vir tirar uma vaga de alguém que sonha passar pelo ProUni. Isso você não pode fazer, tá? Eu tenho alunos, por exemplo, passou pelo SISU no Mato Grosso e passou pelo ProUni na Bahia. E eles moram na Bahia. Eles não foram para a vaga do SISU. Outra pessoa foi remanejada lá no SISU, porque ele não queria ir para o Mato Grosso. Ele queria ficar no mesmo estado, mais próximo aos pais. Isso está tudo certo, né? Tá tudo certo, a lei permite. Ele não está ocupando uma vaga no canto. É diferente do que eu narrei. Eu narrei aquela pessoa, tipo, eu sonhava passar na Federal de Pernambuco, aí é aprovado na Federal de Pernambuco, aí abre a inscrição, aí pá, joga a nota lá na Uninasal, só para dizer que vai passar. Isso não, isso é falta de empatia. Isso me deixa indignada, tá? Isso acontece de norte a sul do Brasil. Por isso que a lista roda horrores, por esse principal motivo, os fantasmas, e o segundo motivo, falta de documentação. Gente, no próprio site do MEC tem a documentação. Eu até gravei uns vídeos explicando alguns detalhes de comprovante de residência, de comprovante de renda. Aproveita e segue a gente, porque eu tenho, esses vídeos todos vão sair essa semana para ajudar vocês nessa onda do ProUni, tá? E verificar essa documentação, item por item. E se você quer a faculdade X, olha o edital dela do ProUni anterior, porque está na lei dizendo que a universidade pode pedir mais documentos do que o MEC já listou. Então, separa tudo do MEC, dá uma olhada no site da universidade, porque tem umas que vão pedir mais coisas, tá certo? E quando você for pré-selecionado, você tem que enviar documentação para a universidade. E não pense que se tiver faltando documento, a universidade vai estar esperando você conseguir, não, tá? Ela não espera. Se falta algo, você perde sua vaga e ela vai chamar outro candidato. Então, quais são os próximos passos que eu te aconselho a dar? Primeiro, verifique sua renda per capita de fato, sem falsear nada. Entre lá no site do ProUni, veja as vagas, veja a lista de documentos que está lá no site do Acesso Único ProUni, tá? Veja pelas vagas, faça a escolha das suas duas opções e fique acompanhando as parciais. E depois, vem me contar no direct se você passou, tá? Vem me contar sim de sua aprovação. Portanto, se você se enquadra nos critérios que eu falei aqui, aproveita. Pois, como eu disse, o ProUni é uma excelente oportunidade. É uma mega oportunidade.